Hoje, vamos juntos mergulhar fundo numa história que é a base de tudo. A história que serve de fundamento para nossa fé, para nossa compreensão do mundo. É uma jornada que começa na perfeição absoluta de um jardim, mas que nos leva, no fim, à esperança. Uma esperança poderosa encontrada num plano divino. Vamos então fazer essa análise da queda da humanidade, do exílio e, o mais importante de tudo, da promessa de redenção. Olhe bem para essas palavras. A nossa história não começa na escuridão, no caos ou na tristeza. Não, ela começa na luz de um mundo recém-criado, um mundo que Deus olha e declara, é muito bom. Pense nisso. Cada elemento, cada animal, cada planta, tudo existia numa harmonia perfeita. Era um mundo sem falha alguma, um reflexo puro da glória e do amor do seu Criador. A nossa conversa hoje vai seguir por 4 grandes atos, 4 momentos cruciais. A gente começa na beleza da criação perfeita. Depois, vamos para o momento da escolha e a queda. Em seguida, vamos entender o preço do exílio e, finalmente, vamos chegar no clímax, na promessa de redenção. É uma jornada de um paraíso que foi criado a um paraíso que nos foi prometido. Muito bem, vamos entrar então no primeiro ato. Imagine o coração do Jardim do Éden. Um mundo perfeito foi estabelecido ali. Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, andava e falava diretamente com o Criador. Que coisa linda! Mas, mesmo no meio de toda essa perfeição, algo fundamental ainda era necessário. Faltava uma peça. A Bíblia nos conta que, depois de Adão dar nome a todos os animais, ele percebeu que cada um deles tinha o seu par, e ali ele sentiu a sua própria solidão. E o que Deus faz? No ato de amor profundo, ele faz Adão dormir e de sua costela, de seu lado, ele forma uma companheira, uma ajudadora ideal, alguém que o correspondesse perfeitamente, uma igual. E aqui nós temos a primeira poesia da história, a primeira declaração de amor. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Com essas palavras, nasce o primeiro vínculo humano, a primeira expressão de unidade, de pertencimento. Naquele exato momento, a primeira família foi formada. Uma união sagrada onde 2 se tornam um só, vivendo em harmonia e inocência, sem nenhuma sombra de vergonha. Agora, nós chegamos ao ponto de virada, o momento que mudou o curso da história humana para sempre. O momento em que uma proibição, aparentemente simples, se torna um teste supremo. Um teste de fé, de amor e, acima de tudo, de obediência. Para que a lealdade deles fosse provada, Deus colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui está o centro do conflito. De um lado, a ordem de Deus, clara, direta, protetora. Não comam, para que não morram. Do outro lado, o sussurro enganoso da serpente, que era um instrumento de Satanás. A mentira, veja bem, não é só um não para o que Deus disse. É uma distorção sutil e venenosa. Ela planta dúvida sobre a bondade de Deus e promete uma recompensa, uma divindade, que na verdade era o caminho para a ruína. É fundamental a gente entender que a queda não foi um ato impulsivo, um acidente. Foi um processo, uma cascata de escolhas. Tudo começa com um pequeno passo. Eva se afasta do seu protetor, de Adão. Sozinha, ela se torna vulnerável. E a dúvida se instala. Aquele fruto que era só um teste de obediência, de repente se transforma num objeto de desejo, numa promessa de sabedoria proibida. Mas a tragédia de verdade se completa com a decisão de Adão. A Bíblia é clara. Ele não foi enganado. Ele sabia o que estava fazendo. E mesmo assim, por um medo terrível de perder Eva, ele escolheu a companheira em vez do Criador. Ele colocou o relacionamento horizontal acima da sua obediência vertical a Deus. A gente pode analisar a anatomia dessa escolha em 6 passos bem claros. E cada um deles é uma lição para nós hoje. Começa com algo externo, a tentação de Satanás. Depois, isso se move para dentro, a dúvida na palavra de Deus. Essa dúvida floresce e vira um desejo no coração. E esse desejo é alimentado por um anseio perigoso de ter um poder, um conhecimento que não nos pertence. O 5º passo é a passividade, a tolerância de Adão, que deveria ter protegido, resistido. E tudo isso culmina no ato final, a desobediência direta a uma ordem de Deus. E as consequências? As consequências dessa escolha foram imediatas, foram devastadoras. Aquele ato de desobediência não afetou apenas os 2. Ele fraturou o mundo, quebrou o relacionamento deles e, de forma mais trágica, rompeu a comunhão que eles tinham com o Criador. A harmonia deu lugar ao caos. A perfeição foi manchada. Antes do pecado,
A teologia nos diz que eles eram revestidos por uma espécie de luz celestial, um símbolo visível da sua pureza e inocência. Mas, com o pecado, essa capa de luz, essa proteção espiritual, desapareceu. E pela primeira vez na existência, eles sentiram a nudez, a vergonha, e um medo tão grande que os levou a tentar se esconder daquele que os havia criado, justamente para a comunhão. E então Deus pronuncia 3 sentenças estabelecendo as consequências daquele ato. Para a serpente, uma degradação física e uma inimizade perpétua com a descendência da mulher. E é aqui, nesse verso, que muitos teólogos veem a primeira promessa do Evangelho. Para Eva, a dor na maternidade, no ato de trazer vida ao mundo. E para Adão, a própria terra, antes generosa, se tornaria uma fonte de labuta, de suor e de frustração. Mas atenção! Mesmo neste momento de justiça severa, a gente vê um ato de misericórdia imenso. O primeiro sangue é derramado. Não o sangue deles, mas o de um animal inocente. Deus, Ele mesmo, faz roupas de pele e os cobre. Um ato que é uma prefiguração poderosa de uma cobertura muito maior que um dia viria, a justiça de Cristo, que cobriria o pecado de toda a humanidade. E é muito importante entender isso. Ser barrado do paraíso não foi só um castigo. Foi também um ato de proteção, de misericórdia. Pense bem, se Adão e Eva, em seu estado caído, tivessem comido da árvore da vida, eles teriam se tornado imortais, mas imortais no pecado, na miséria, na separação de Deus. A expulsão, por mais dolorosa que tenha sido, foi um ato de amor para limitar a perpetuidade do sofrimento. Então, mesmo no momento em que os portões do Éden se fecharam, um plano concebido em amor desde antes da fundação do mundo, já estava em movimento. O fracasso humano não pegou o céu de surpresa. A resposta divina para nossa falha já estava preparada. Diante de uma situação desesperadora em que a lei santa e imutável de Deus havia sido quebrada, a própria Trindade, o próprio céu, deliberou sobre uma solução. A justiça exigia a morte do pecador, mas o amor de Deus buscava um caminho para a vida. E essa tensão cósmica, ela precisava ser resolvida. E o resultado desse concílio celestial foi um plano de um alcance de um amor que a nossa mente mal consegue compreender. Um plano que iria satisfazer cada exigência da justiça divina e, ao mesmo tempo, manifestar a profundidade infinita da misericórdia de Deus. Nascia ali, na eternidade, a grande obra da redenção. O coração desse plano era o sacrifício. O Filho de Deus, o próprio Cristo, se ofereceu. Ele se voluntariou para carregar a nossa culpa, para tomar sobre si a ira que nós merecíamos. Ele se propôs a ser nosso substituto, nossa garantia. A majestade do céu, aquele que criou tudo, se curvaria para resgatar a humanidade caída. Que amor é esse? E essa missão redentora era complexa, era profunda. Cristo não viria ao mundo só para perdoar. Ele viria para ser o segundo Adão, para ter sucesso onde o primeiro Adão falhou. Ele assumiria a nossa natureza, enfrentaria o mesmo inimigo, mas num campo de batalha infinitamente mais difícil, e venceria através de uma obediência perfeita. E com essa vitória, ele não apenas nos perdoaria, mas ele nos daria sua própria justiça, abrindo o caminho de volta para Deus. É por causa dessa intervenção divina, desse plano maravilhoso, que a consequência final, a morte eterna, foi suspensa. A execução da sentença foi adiada, e uma porta de esperança foi aberta para toda a humanidade. Através de Cristo, e somente através dele, uma ponte entre o céu e a terra foi reestabelecida. A comunhão que tinha sido quebrada lá no jardim, agora era possível outra vez, pela fé. E isso nos deixa com um pensamento final para a gente refletir. Essa história não termina na tragédia do jardim. Ela aponta com toda a força para o triunfo da cruz. A queda mostra o quão fundo o ser humano pode cair, mas a redenção revela o quão longe o amor de Deus está disposto a ir para nos resgatar. Um contraste profundo entre a nossa fragilidade e a graça ilimitada, imerecida, que nos foi oferecida em resposta.